dia 91, 92 e 93. Estamos iniciando um novo mês, o mês de junho. Esse é o último mês do primeiro semestre de 2020. E essa é a primeira aula nossa, dia 1º a 4 de junho de 2020. E é a nossa primeira aula do novo assunto que nós vamos estudar com vocês, que é o capítulo número 6, Europa Geopolítica. Bom, nessa aula a gente vai levantar alguns pontos históricos e geográficos, mas na matéria de geografia o mais importante é relacionado à questão da geografia. Por isso que eu quero que você abra o seu livro hoje na página 108, 109 e 110, ou seja, 108, 109, 110, para grifar os pontos mais importantes que eu vou passar no slide. E aí nós vamos entender o assunto no prisma geográfico do assunto proposto pelo livro. Vamos primeiramente pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor possa nos iluminar para entender o conteúdo que vai ser falado, ministrado nesse momento. Esteja com os alunos 91, 92 e 93 e muito obrigado pelas tuas bênçãos. Esteja conosco nesse mês de junho, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando. Em teu nome que te pedimos, agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá. Ao você observar esse mapa aqui, você pode observar aqui, ó, mapa 1, a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Olha só os países que nós tínhamos: Portugal, Espanha, França, tal. Agora aqui, Império Russo, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, né? Ó, e aqui nós temos ainda nesse aqui mais outros conjuntos de países. Agora, mapa 2, a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Continua Portugal, Espanha, como estava lá, França, Bélgica, Luxemburgo, a mesma coisa também aqui, Irlanda, Grã-Bretanha, a mesma coisa também, a Noruega, a Suécia, a mesma coisa aqui, Dinamarca, ó, Dinamarca continua. Agora aqui, e aqui, ó, tínhamos o Império Alemão. E o Império Alemão foi dividido em duas partes, formando Dinamarca e Alemanha. Então esse Império Alemão que tínhamos aqui antes da Primeira Guerra Mundial, já depois da Primeira Guerra Mundial, ela já se estende para a Alemanha. Aí surge a Suíça. Olha aqui temos o Império Austro-Húngaro. Olha, observa aqui onde estou passando a seta. E aqui você já tem o outro conjunto. Nós temos a Tchecoslováquia, nós temos a Áustria, temos a Hungria. Aumenta um pouco mais a questão da Romênia, né? Nesse mapa aqui, nós tínhamos, por exemplo, a Sérvia, Montenegro, a Albânia. Olha só como ficou tudo para o país chamado Iugoslávia. Aqui tem a Albânia como aqui, um estreito maior, né? E aqui já diminui a Albânia. Aí temos, continua a Grécia e a Turquia. Aqui era o Império Turco, agora aqui fica chamado de Turquia. E aí temos a Bulgária, que continua a mesma. Então, comparou o primeiro mapa antes da Primeira Guerra Mundial. E esse mapa aqui você está observando aquilo que ocorreu logo após a Primeira Guerra Mundial. E esse assunto que nós vamos conversar com vocês nessa aula de geografia para ver a distribuição geográfica dos países antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Guerra Mundial. Então por isso pedi para vocês acompanharem no livro esse assunto. Aqui nos diz o seguinte: mapa da Europa após 1918. O conflito desenvolvido em solo europeu entre 1914 opôs as principais potências do mundo. Quais eram as potências do mundo naquele período, por exemplo, da Europa? Nós tínhamos, por exemplo, a Alemanha, nós tínhamos, por exemplo, a França, nós tínhamos a Inglaterra, Portugal e Espanha, que eram países de grande potência no mundo. Por que Portugal e Espanha também pertenciam? Porque eles tinham colonizados outros países de outros continentes. Portugal, Brasil, Espanha, México e assim por diante. A Alemanha, fortalecido pela unificação, tornou-se grande ameaça ao domínio industrial controlado pela Inglaterra. Por quê? A Revolução Industrial ocorreu aonde? A Revolução Industrial ocorreu principalmente na Inglaterra, em Londres.
Lá que surgiu a primeira revolução industrial através da matéria-prima, o carvão. E eles estavam fazendo produtos industrializados pesados. E tinha também alguns associados, como a França e a Alemanha. Só que nesse contexto a Alemanha ele se torna o quê? Fortalecido, unificado, e ela começa a dominar toda a potência econômica e industrial que foi desenvolvida pelos ingleses. Por favor, vai grifando tudo isso que nós estamos falando. O que eu acabei de falar, você vai grifando o texto do seu livro da aula de hoje. Isso é muito importante para você ter um prisma histórico-geográfico de cada uma delas. Continuando, diz o seguinte: agora o mapa da Europa após 1918. Aí você tem no seu livro Alsácia-Lorena. O que significa isso? Território na fronteira oeste da Alemanha com a França. Era o alvo de repetidas disputas entre os dois países, especialmente por causa das jazidas abundantes de carvão, mineral e de ferro da região. O controle dessas reservas minerais representava um significativo suporte para o avanço industrial. Então, nessa região encontrava-se o quê? Grande quantidade de carvão, mineral e ferro, que eram o quê? As matérias-primas importantes para a primeira atividade industrial que ocorreu na Inglaterra. Então, temos esse conflito já nesse território da Alemanha com a França, né? Alsácia-Lorena, você já grifou esse contexto. Próximo, aí nós temos o que nós chamamos de Tríplice Aliança, né? De um lado estava a Tríplice Aliança formado pela... Quais são os países que formavam isso aí? Pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e pela Itália. Então essa Tríplice Aliança, ela já vai formar o que? Esses três conjuntos de potência econômica logo após a Inglaterra. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, que depois da Primeira Guerra Mundial se desmembrou em outros países, conforme nós vimos no mapa anterior, e depois a Itália. Com o passar do tempo, lógico, foi formando então o que nós conhecemos lá na página número 109, a Tríplice Entendente. Tríplice Entendente que incluía a França, a Inglaterra e a Rússia. Então você vê que na Tríplice Aliança ele vai ser formado por três grupos de países: a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Já na Tríplice Entendente já é formado por quem? Pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. Então são grupos de países que vão formar o quê? Essa potência econômica industrial. E aí, por exemplo, a Alemanha, no slide anterior que eu mostrei para vocês, ela começou a fortalecer com as suas matérias-primas, o ferro e o carvão, e superar a atividade econômica da Inglaterra. Por isso que surge então essas tríplice. Por que tríplice? Porque é formado por três grupos de países. E também o de baixo, do intendente, a mesma coisa. Bom, aí nós temos o que nós chamamos o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes. Isso você pode observar lá na página número 110. Tratado de Versalhes. E nos diz o seguinte, no Tratado de Versalhes, lá na página 110, cerca de 10 milhões de pessoas morreram e 20 milhões ficaram feridas. A economia europeia caiu a níveis baixíssimos e a destruição redesenhou a paisagem no continente. A Alemanha foi penalizada pelos 27 países vitoriosos a devolver a Alsácia-Lorena à França e a ceder parte de sua área à Bélgica, à Polônia e à Dinamarca. Foi obrigada a Alemanha a indenizar os países vitoriosos e a ter várias restrições militares, entre outras imposições expressas nos artigos
aprovados e propostos no Tratado de Versalhes. Em junho de 1918, foi obrigado a Alemanha a concordar com todas essas sanções como condições para não ter todo o seu território invadido. Olha só que restrição que ocorreu, né? Por causa que a Alemanha quis submeter-se à Inglaterra por questões industriais, surge esse Tratado de Versalhes, que foi um acordo que a Alemanha teve que assinar, aprovar, para não ser totalmente destruída o seu país em outros grupos. Mas também nós temos na página do seu livro, que nós estamos lendo, grifando e marcando, o Império Austro-Húngaro. Lá na página 110 nos diz o seguinte: com o fim da guerra, o Império Austro-Húngaro foi fragmentado, surgindo outros países. Os novos estados europeus que passaram a ocupar o mapa formaram uma longa faixa dividida pelos seguintes países, tais como Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Você pode observar que, se você viu bem o mapa anterior, antes da Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra, antes da Primeira e depois da Primeira Guerra. E então, nesse contexto, a Europa pós 1918, nós tivemos Alsácia-Lorena, que pertencia terras para a França e terras para a Alemanha, que tinha grande concentração de carvão mineral e ferro. Aí nós tivemos um grupo de países, aliança entre eles, né? Essa tríplice aliança que nós vimos lá na página número 109, como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e o tríplice entendente como a França, a Inglaterra e a Rússia, né? E depois, pela essa grande confusão, muitas mortes, destruição, e quase que a Alemanha perde todo o seu território, foi formado então em junho de 1919 esse Tratado de Versalhes, no qual propunha a cessão e que a Alemanha pudesse assinar esses documentos. E o Império Austro-Húngaro, ele foi dividido em outros países, dando a origem àqueles países que nós temos, por exemplo, hoje, depois de 1918, nós temos Tchecoslováquia. Só que em 2020, nós temos o quê? Tchecoslováquia não é mais Tchecoslováquia, elas foram desmembradas. Hoje nós chamamos de República Tcheca e outro país, Eslováquia, que era o quê? Tudo junto. Depois de 1918, ela se formou Tchecoslováquia. Em 2020, ela se desmembra, como hoje atualmente, né? Não foi em 2020 que desmembrou. Eu estou falando hoje só para vocês terem uma compreensão. Logo após a derrubada do Muro de Berlim, em 1990, que esses dois países se desmembram. Tchecoslováquia forma a República Tcheca e forma a Eslováquia, ok? Você irá grifar no seu livro o assunto explicado nessa aula e depois vai postar no Eclass a foto daquilo que você tirou, tá? Então hoje eu falei para vocês, você só vai ler e acompanhar as atividades que foram dadas no livro que eu já citei para vocês, do capítulo número 6 da Europa Geopolítica, da página 108, 109 e página 110, tá? Então você vai observar e grifar esse contexto. Obrigado pela sua atenção e na próxima aula vamos conversar continuando esse determinado assunto. Vamos finalizar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e possamos ter a Tua presença na nossa vida. Fica com eles, abençoando, protegendo e guiando, e nos conceda uma semana de ricas bênçãos ao seu lado e um mês de junho abençoado. Em Teu nome que te peço, te agradeço. Amém. Na próxima aula de Geografia, nós vamos estudar, na página 110 e 112, as mudanças nas fronteiras europeias